Visto para nômade digital em Portugal. Algumas atualizações de 2024, metade do ano, julho de 2024, e eu estou aqui para conversar contigo sobre isso. Bem, se tu não me conhece, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal e atuo na área do direito migratório. Um dos principais vistos que nós aplicamos em Portugal para vários clientes, né, através das nossas consultorias jurídicas e assessorias jurídicas, sem sombra de dúvidas, é o visto de nômade digital. E é muito caro para mim esse assunto, é muito importante para mim esse assunto, porque eu sou um advogado nômade digital. Nesse momento eu estou a falar da Espanha, de Barcelona, em 12 de julho, uma sexta-feira, em pleno verão europeu, vim para Barcelona para fazer os meus trabalhos a partir daqui. E assim como eu faço de qualquer lugar. A minha residência hoje atual é Portugal. Eu tenho escritório em Lisboa, tenho atendimentos em todas as regiões de Portugal e também tenho agora um planejamento de Espanha para fazer a inscrição no Colégio de Advogados daqui. Pois bem, eu estou te falando isso para te dizer que eu sei quais são os teus anseios e entendo também do lado de cá como que são vistos os nômades digitais em termos de aceitação dentro daquele país que abre as possibilidades de vir o nômade digital. Eu vou falar um pouco de tudo, então eu quero que tu pegue aí o teu café, tua água, descanse, fique tranquilinho, porque nós vamos conversar um pouco sobre, vamos passar sobre os requisitos do nômade digital, mas principalmente eu vou trazer aqui, vou tentar trazer algumas experiências que eu já tive com alguns clientes que foram muito interessantes mesmo. Pode ser que alguma delas se encaixe dentro do teu perfil de nômade digital para que tu possa solicitar o visto para Portugal. Pois bem, quem é o nômade digital? O próprio nome do visto já diz, é visto para pessoas que exerçam atividade para empresas fora de Portugal, né? Para trabalhadores remotos que trabalhem para empresas fora de Portugal. Então, o primeiro ponto que o próprio nome do visto já traz é que você deve trabalhar para uma empresa fora de Portugal, nunca para dentro de Portugal, nunca para alguém de Portugal. Por quê? Se for nesse sentido e você tem um contrato de trabalho ou mesmo um contrato de prestação de serviço, você pode estar encaixado aí nos vistos D1, D2 ou D3, que é o visto de trabalho, visto para empreendedores e visto para profissionais altamente qualificados, por exemplo, dependendo da tua área. Se você é um profissional independente, um autônomo, um liberal, se você é um profissional subordinado, trabalha à conta de outrem ou não por conta própria, né, com carteira assinada para os brasileiros aqui um CLT, ou se você é empresário, que também tem esse recorte, essa modalidade do nômade empresário, você pode sim aplicar para o visto de nômade desde que satisfaça os outros requisitos que são os requisitos financeiros para o nômade digital. O requisito financeiro que sempre gerou dúvidas e ainda gera nas pessoas, e que agora já está super consolidado com esses quase 2 anos de aplicação que nós estamos com o visto, é o seguinte: é necessário que o nômade digital, ele é necessário que o nômade digital apresente uma movimentação bancária dos últimos 3 meses correspondentes a 4 salários mínimos portugueses. E aí tu calcula aí, porque eu não sei a época que tu está assistindo esse vídeo, mas agora em julho de 2024, o salário mínimo português é 820 euros. Vezes 4, você vai ter aí o valor exato que você precisa. Isso tem que ser a média mensal. Média mensal. Não esquece disso. Bem, quando eu falo média mensal, eu estou a dizer que pode ser que num mês, no primeiro desses 3 meses, você tenha recebido 10 salários mínimos portugueses e nos outros 2 meses você tem recebido somente o equivalente a 2 salários mínimos portugueses. Você é elegível para o visto? Sim, você é elegível para o visto. Porque é necessário que você tenha rendimentos médios de 4 salários mínimos portugueses. É dizer, que nos últimos 3 meses você deve ter recebido 12 salários mínimos, o equivalente a 12 salários mínimos portugueses.
tá? Atenção com isso, porque isso é muito importante. Partindo desse pressuposto de atendimento, você é um trabalhador remoto para uma empresa ou pessoa fora de Portugal, você preenche os requisitos de ter circulado na sua conta nos últimos 3 meses o equivalente a 12 salários mínimos portugueses. Por que eu estou falando 12? Porque são 4 em 3 meses, 4 vezes 3, 12. Mas não necessariamente, como eu disse, tem que ser 4 salários mínimos por mês. Senão, a média dos 3 meses deve ser de 4 salários mínimos. Lucas, eu sou um trabalhador independente e no último mês que eu tive um ingresso de 12 salários mínimos portugueses. E nos outros eu não tive ingresso. Eu sou elegível se você atende, repito, a média dos 4 salários mínimos nesses 3 meses, nessa média mensal, nos últimos 3 meses, você faz. É repetitivo? É. Mas eu preciso que entenda, porque sempre são as mesmas perguntas em relação a isso. Então, eu estou falando de várias formas para tu entender. Ou 4 salários mínimos mês a mês, ou a média dos 3 meses tem que dar 4 salários mínimos, ou você pega e soma tudo que entrou na sua conta nos últimos 3 meses e isso tem que corresponder a, no mínimo, 12 salários mínimos portugueses. Acho que agora tá claro, objetivo e muito bem superado isso. Pois bem, o que eu devo apresentar nas 3 situações? Se for o contrato de trabalho, o CLT, eu devo apresentar o meu contrato de trabalho nesse contrato e esse contrato deve estar em português. Se ele não estiver em português, eu preciso passar por uma tradução juramentada desse contrato. E é importante que esse contrato conste uma cláusula específica que fale que o teu trabalho é remoto. Tem muitos contratos que não tem. Ah, Lucas, mas o meu contrato é da época da pandemia, já era remoto. Presumia-se que era. Muitas empresas voltaram para o presencial. Então, como é que o consulado vai saber disso? Como é que eu vou saber disso? Analisando o teu processo dentro de um processo de assessoria. Eu preciso que isso esteja claro e objetivo no teu contrato. Se não está, pode ser suprido por uma declaração da empresa, por exemplo, atualizada, obviamente, falando sobre essa situação. Bem, você vai juntar o contrato, você vai juntar os 3 últimos contra-cheques, porque nós estamos a falar dos 3 meses, e você vai juntar os teus extratos bancários dos últimos 3 meses. Sempre eu recomendo, dentro de um processo de assessoria, na verdade, no processo de assessoria, vocês não fazem absolutamente nada. Quem faz sou eu. Eu só vou pedindo, e sou muito criterioso quanto a isso, justamente para ter um nível de exigência, inclusive, maior do que o próprio consulado, para ter a certeza e não ter uma possibilidade negativa do teu processo. Afinal, já são aí quase 2 anos do Nômade Digital que nós estamos aplicando, mas nós temos a possibilidade, nós temos já 3 anos de aplicação aí de vistos e sempre 100% de taxa de aprovação, e não é como um processo novo, por ansiedade que eu não vou organizar todo o processo ou ser super ou tão criterioso quanto o consulado para ter a garantia que teu processo vai ser aprovado. Bem, quando eu falo sobre isso, sobre ser criterioso, então é realmente tudo tem que bater. Eu tenho que ter um contrato condizente com o meu contra-cheque e condizente com os meus ingressos bancários. Por que isso? Porque o momento de comprovação é agora, é o momento da solicitação do visto. E você deve ser muito criterioso em relação a isso, principalmente em relação à origem e regularidade de valores. Ah, Lucas, mas tu acabou de falar que se eu tiver o ingresso somente em um mês, eu preciso. Bom, mas você tem que ter a noção de que você está apresentando um pedido de visto para, no mínimo, um ano você estar em Portugal. Ou seja, você vai ter uma autorização de residência de 2 anos. Como que eu não vou demonstrar para essa empresa que há uma regularidade de valores? E aí, nos casos de CLT, como que eu comprovo isso? Que é um contrato que não vai terminar mês que vem, que é um contrato ao menos por tempo indeterminado ou numa larga duração de no mínimo um ano, para que eu possa ter a solicitação de um visto, e aqui nós estamos a falar de um visto de residência, aprovado para o Nômade Digital em Portugal. Eu sempre preparo para os meus clientes uma declaração dirigida ao consulado que vai analisar o teu processo, assinada pelo próprio cliente, obviamente, indicando a origem e regularidade daqueles valores apresentados no extrato da conta bancária. Quando é o profissional CLT, geralmente isso está muito mais organizado. Ele vai aparecer no extrato descrito como salário, e nós vamos colocar dentro desse escrito que é feito, né, dessa
mini declaração ou petição que é dirigida ao consulado, explicando que aquele valor na data tal, especificado com o nome tal no extrato no valor X, condiz ao recibo de vencimento do mês tal, referente ao contrato que nós estamos juntando de trabalho. Com isso fica muito redondo o teu processo. Claro que nós vamos ter depois uma gama de diversidades de situações quando nós vamos para os empresários ou quando nós vamos para aqueles nômades que são profissionais independentes. E aqui eu tenho clientes, já tive, né, clientes YouTubers, por exemplo, clientes que trabalham exclusivamente com vendas de produtos digitais, clientes que trabalham com prestação de serviços, por exemplo, psicólogos, e outros profissionais prestadores de serviços, profissionais liberais que fazem atendimentos online, enfim, diversas possibilidades, porque realmente, se eu ficar falando aqui, o vídeo vai ficar de 3 horas e vocês não vão escutar a metade do que eu preciso falar. Mas é muito interessante o que tem surgido novo, que são os nômades empresários, né? O nômade empresário, nós vamos juntar tudo aquilo quanto for necessário para comprovar justamente a origem e regularidade dos valores, através de a constituição da empresa, né, os documentos de constituição da empresa, através de balanços, balancetes, declarações contábeis, imposto de renda, enfim, tudo que demonstre que realmente aqueles lucros auferidos, né, da minha empresa, eles são fidedignos, são fontes fidedignas e eles condizem com o requerimento do visto, ou seja, eu demonstro a condição do visto, né, o requisito mínimo do visto, dos valores, eu demonstro os ingressos em conta, eu demonstro a movimentação contábil, já da onde que eu estou tirando isso, e todas as questões. Por isso a importância dessa declaração antes da apresentação de todos esses documentos, para que a pessoa que vai fazer a análise do teu visto, ela, no meio de aquele monte de documento, aquele monte de extrato, aquele monte de notas fiscais, ela possa ter uma tabela ali que oriente-a, né, que oriente a pessoa, que oriente esta pessoa a gerir esses documentos e perceber como que funciona toda a tua movimentação, porque lembra que é só tu, que é o dono da tua própria empresa, que sabe exatamente as vírgulas e os zeros e os valores que entram e quanto que é de lucro, isso e aquilo, mas ninguém mais tem obrigação de saber, senão você e a sua contabilista, o seu contador, enfim, a sua parte contábil da empresa. Então, como você está a solicitar um visto que eu preciso demonstrar origem e regularidade de valores, eu preciso atender e mastigar mesmo tudo isso, tá? Em relação ao autônomo, por exemplo, ao profissional autônomo, como que eu vou comprovar isso? Através de imposto de renda, através das entradas. Bom, eu tenho necessariamente que emitir os recibos. Isso sim é muito bem visto. Agora, se eu não tenho, de repente eu vou fazer um decore, né, que é o documento contábil, explicando. Cada caso é um caso. Então, é realmente o sempre recomendável que vocês invistam numa consultoria jurídica, né, ou mesmo já diretamente a contratação de uma assessoria jurídica de profissionais habilitados para isso. Em Portugal, os profissionais habilitados são somente advogados ou solicitadores, e obviamente tu vai buscar alguém que trabalhe na área. O nosso escritório sempre está à disposição, os links de acesso aqui aos nossos contatos estão na descrição de todos os vídeos aqui do YouTube, e você pode entrar em contato, agendar a tua consultoria jurídica para que a gente possa te orientar e analisar os seus documentos com base nisso, obviamente dentro de um processo de assessoria, se for o caso. Bem, além disso, né, representando a questão financeira, eu preciso demonstrar onde eu vou estar em Portugal, o meu alojamento. E isso é demonstrado, é comprovado através de contrato de arrendamento, se você já o fez, ou uma compra de um imóvel, se você já tem um local onde ficar, ou então reservas de hospedagem. E aqui eu estou a falar reservas de hospedagem. Não é necessário que eu as tenha pago estas reservas, mas pelo período de 120 dias. Todos os meus clientes são orientados a fazer as reservas no Booking. Tu não consegue fazer 120 dias corridos, você tem que fracionar esta reserva e aí nós encaminhamos dessa forma. Além disso, é importante que tu observe também as questões relacionadas ao seguro viagem. O seguro viagem ele deve ser apresentado pelo período de 1 ano, uma vez que tu está a solicitar um visto de residência, tá?
Em alguns casos, em muitos casos, na verdade, nós estamos conseguindo a utilização do PB4, ainda que ele não esteja mais lá no formulário da VFS, por exemplo, você ter o PB4. Se tu não sabe o que que é o PB4, coloca aqui nos comentários que eu vou depois fazer um vídeo explicando como faz, porque ele teve algumas alterações do ano passado para cá, principalmente em termos da solicitação, e aí eu vou te dar uma dica, faça primeiro a reserva do local onde você vai ficar em Portugal e depois o PB4, porque lá no PB4 ele vai te pedir o endereço. Eu tenho submetido todos os clientes com o PB4. No caso de o consulado negar ou não negar, mas pedir a complementação ou falar, não, eu não aceito PB4, eu quero seguro viagem, aí sim se faz a contratação do seguro. Mas, obviamente, o seguro é sempre uma boa opção, tendo em vista que nós ainda estamos nos adaptando ao novo, né, ao novo país, a tudo e tal, e tu ter um seguro é muito mais prático, muito mais seguro, né? Além do que é um documento aceito e sem sombra de dúvidas vai ser tranquilo, mas claro, pelo período de um ano. Só que aí vai te custar aí um bom dinheiro, bagatela, eu ia dizer, né? Mas não. O que mais que eu não falei aqui? Você, se for aplicar pela BFS, vai ter que fazer a contratação, né, dos serviços adicionais que são sugeridos por ele. Eu recomendo sempre o serviço, aquele de entrega do passaporte, né, o serviço de SMS, ainda que muitas vezes não funcione. E se tu não está seguro sobre o preenchimento do formulário, está fazendo sozinho, sem uma assessoria, no caso da assessoria nós fazemos tudo isso para o cliente, você faz o pagamento do serviço de preenchimento de formulário da BFS, que é uma boa pedida, dá um dinheirinho para eles, são 70 e poucos reais, e eles tratam com cuidado do teu processo. Olha, te digo por experiência própria e com muita tranquilidade sobre isso. Que mais? Duas fotos 3x4, uma foto colada no formulário. Você vai precisar também, uma das coisas que eu digo, para sempre juntar mais perto do protocolo do teu pedido, do envio da aplicação do teu processo de visto, é o certificado CAC, né? O certificado de antecedentes criminais que é emitido pelo site do Governo Federal do Brasil. Ele é emitido pela Polícia Federal. Por que isso é importante? Deixar mais para o final. Porque ele tem validade só de 3 meses e você deve apostilar esse documento. É o único documento do visto que você vai ter que apostilar neste momento da aplicação. E ele deve chegar no consulado com o máximo de prazo de validade possível para que no momento que eles façam a análise aquele documento esteja válido, tá? Então por isso deixa para emitir ele sempre perto da data da tua aplicação. Se você é, eu estou falando do Brasil aqui, né, muito, mas se você é estrangeiro, imigrante no Brasil e tem, né, o documento, o teu título de residência no Brasil válido, você tem que anexar também este documento, que é o comprovativo da tua situação regular no país que tu mora quando diferente da tua nacionalidade. E sempre os teus documentos que são apresentados como atestado de antecedentes criminais são do teu país de residência e também daqueles que tu viveu nos últimos 5 anos de forma legal, além do teu país, obviamente, nacionalidade. Bem, a partir disso, vocês vão juntar também aquele requerimento para consulta, autorização de consulta ao registro criminal português, a AIMA, que você vai fazer, preencher e tem o formulário e esse modelo dessa autorização lá no site da BFS, e você vai encaminhar também, além disso, os meios de subsistência, que são todos esses que eu falei no início do vídeo. A hospedagem, você não precisa apresentar reserva já de bilhete, isso só é para o visto para a procura de trabalho, para o nômade digital aqui nesse momento você não vai fazer, e você tem que já indicar a data prevista de chegada no formulário. Bem, sobre isso eu já falei em outros vídeos sobre como calcular esses prazos, vocês busquem aqui no canal ou qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários, mas lembrando que se for uma coisa muito específica para analisar o teu caso, eu vejo textões aqui de perguntas, não dá. Vocês devem entrar em contato e agendar uma consulta jurídica para que eu possa te passar a orientação jurídica para o teu caso concreto. Bem, espero que essas informações tenham sido úteis, relevantes para ti e se tu não curtiu ainda esse vídeo, já é tarde para falar, porque eu acredito que se tu ficou até aqui, tu gostou do conteúdo. Então deixa o teu like, deixa o teu comentário, me diz de onde tu está falando, compartilha este vídeo, não esquece de se inscrever no canal e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, vamos nos falando. Espero vocês, nômades digitais, aqui em Portugal, lá em Portugal, porque eu estou na Espanha agora. Grande beijo para vocês, até o próximo vídeo, adeus, fui, tchau, tchau.